É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem guarda você. O Senhor é a sombra à sua direita. De dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. O Senhor guardará você de todo mal, guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora para sempre. Amém e amém. Esse salmo ele vem em forma de um testemunho, porque eu queria aproveitar para fazer uma homenagem, um agrado a uma pessoa que sempre nos acolhe bem aqui, que é o Fernando. Já está saindo lá fora, olha. O Fernando, ele sempre, quando ele faz os acolhimentos na igreja, né, ele vai lá para mim e fala assim: ô pastor, sabe que eu peguei muito pesado? Não é, pastor? De vez em quando ele fala: sabe que eu só olhei o lado ruim, será que é tal? Eu falei: não, Fernando, a vida é assim mesmo, tem um lado bom e o lado ruim das coisas. E aí eu gostaria de, nesse último momento em que a gente está celebrando, fazer esse agradecimento ao Fernando. Porque ele, durante esse ano, praticamente todo, fez esses acolhimentos, em alguns momentos com algumas outras pessoas, mas ele nunca se furtou em estar aqui com a gente nessas aberturas, fazendo aquilo que na escola dominical a gente fazia de superintendência da escola dominical. A pastora Márcia lembra disso, tinha o superintendente, que era o cara que fazia as aberturas e as chamadas. Então eu queria pedir o Fernando para vir aqui na frente, nesse momento em que a gente vai pensar no futuro da nossa igreja. E nada melhor do que fazer um carinho no Fernando, porque ele é o tesoureiro tanto da nossa igreja quanto do presbitério. Se alguém precisar de dinheiro, viu, gente? Esse é o homem, tá? E essa semana ele já me interpelou, né? Falou: não, pastor, nós vamos fazer assembleia, ficou tão caro, a gente pode fazer isso? Eu falei: não, vamos pensar nas soluções, Fernando, para economizar. Vamos, corta aqui, corta lá. E Deus tem provido para nós. E eu sei o quanto é difícil para o Fernando, porque, por exemplo, a esposa dele não está aqui nesse momento. E ele nunca ele nunca abandonou o barco, sempre esteve com a gente aqui. Então, nesse momento, desse último culto desse ano, eu não vou tirar a palavra dele, não, ele vai ter que fazer o acolhimento dele ainda. Mas eu queria fazer esse primeiro momento de oração pela vida do Fernando, que ele continue sendo uma voz profética. O profeta não é aquele que fala o que o povo quer ouvir, não, tá? O profeta, às vezes, fala exatamente o que o povo não quer ouvir. Essa é a voz profética. É aquele que desafia, que nos tira da zona de conforto, para que a gente possa entender que o Deus age nas nossas vidas, no mover do Espírito nas nossas vidas. Deus de amor, nesse momento, Senhor, em que iniciamos a nossa celebração dessa noite, gostaria de elevar os nossos pensamentos para que o Seu Espírito Santo esteja conosco nessa noite. Que não nos falte a Tua instrução, a Tua palavra, que não nos falte motivos para louvar e bendizer, Senhor, para transformar em gestos concretos. Que não nos falte, Senhor, motivação para em 2026 continuar te servindo, Senhor, construindo um reino de amor, de paz e justiça. Nesse momento eu coloco a vida do teu servo nas suas mãos, o diácono Fernando, que ele continue operando, Senhor, que ele continue agindo no decorrer do ano de 2023, enquanto nós estivermos aqui atuando. Que o Senhor esteja fortalecendo o teu servo, que o Senhor dê a ele o que ele necessita. Que o Senhor dê à nossa igreja, a cada uma das pessoas que aqui estão, aqueles que trabalham, aqueles que fizeram um ótimo trabalho com as crianças no culto de Natal, Senhor, as professoras, aqueles que estiveram ajudando, Senhor, que o Senhor esteja fortalecendo e que no próximo ano nós possamos estar mais envolvidos, engajados, compromissados com o Seu reino. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Então, com a palavra, o nosso acolhe.
Amém, irmãos? Vamos dar. Ano que vem, ó, eu estou de olho nas pessoas aí já, ó. Para abrir o culto. Não, onde das pessoas aí, ó. Né? Como muita gente está com a espada na mão, vou ler aqui Isaías 43. Eu achei uma palavra, Deus me deu essa palavra muito boa, muito ótima para a ocasião. Obrigado. Aí, né, porque abrir o culto é sempre bom, né? A gente pede a palavra a Deus, Deus dá uma palavra para a gente e eu tenho, igual eu falei, eu fico muito preocupado, não agora, eu fico preocupado quando a gente estiver em frente a Deus, quando Ele tirar o advogado, né, o terno e ser de juiz. Essa minha preocupação é essa, né? Vou ler a palavra de Não vos lembrei das coisas passadas, nem considerais as antigas. Eis que faço uma coisa nova, agora. Sairá a luz, porventura não te percebeis? Eis que porei um caminho no deserto, rio no ermo. Nesse ano a gente tivemos muita luta, muitas tristezas, alegrias, vitórias, mas conseguimos vencer. Nós já nascemos vencedores, né? A gente brigou com várias outras para estar no ventre da nossa mãe, né? Foi uma luta ali. A gente é um vencedor. E nesse último culto do ano, eu peço aos irmãos para refletir como foi o seu ano. O que você fez de bom? O que você não fez de bom e o que você deixou de fazer? No ano passado, muita gente fez plano para esse ano. Eu fiz um que ia emagrecer, não consegui. Aí, ó. Tem umas camisas minhas que eu uso e não está servindo. Então, e esse ano eu vou reforçar esse voto. Até falei com o Rodolfo ali, vou tomar uns Ozempic de pobre, né? Que é um chia, um negócio ali, manjar de pobre. Então, a gente vai fazer planos. Mas ano passado a gente fez plano. A gente concluiu esse plano, mas o mais importante é que a gente está na presença do Senhor. Mais importante que Deus nos deu a vitória nesse ano. Graças a Deus, todo mundo está aqui, vai chegar mais gente, está com vida e saúde. A gente pôde sair da nossa casa, vir até aqui, caminhando. Isso é uma vitória para a gente. Graças a Deus, nós estamos aqui firme e forte. Fico triste não estar o Robson aqui. Eu gosto muito do Robson, gosto demais do Robson. O aniversário dele tem uma camisa que era um especial para mim, o Robson. Essa camisa é para você, é da minha coleção pessoal, é sua. Dei para ele, porque eu gosto muito do Robson. Eu sempre oro para ele, peço a Deus para tocar no coração dele, para ele estar com a gente aqui novamente. Ele estava no louvor, ele ficava lá, passando lá, numa alegria. De uma hora para outra ele tirou umas férias aí, mas vai voltar. Creio. No Mauro também. Rodolfo já está ali, graças a Deus. O meu filho também, né? Eu fico muito triste, né? Porque minha esposa não está aqui comigo, por motivo dela, né? E que a palavra de Deus fala, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ela está servindo, está na outra igreja, graças a Deus. Está na palavra, que é importante. E eu agradeço os irmãos, que igual o pastor sempre briga comigo, Fernando, tira um domingo, não vem um domingo na igreja, não vem, fica lá sua família, mas não consigo. Eu gosto de estar aqui com os irmãos, gosto de estar conversando, né, chamando a Natália para o louvor, é muito importante. Amém, irmão? E nós que, 0 hora, nós que passamos para o dia 26, renove seus planos, Senhor, e peça a Ele força, você está ano que vem aqui novamente, comemorando a outra passagem para o ano 2027, que esteja com saúde, esteja na presença do Senhor, que esteja forte, né? Peça a Deus sabedoria, discernimento, mansidão, tudo isso a gente tem que pedir. Renovar nossos votos, né? Emagrecer também, Natália e Fernando. Amém? Feche os olhos, vamos orar. Querido Deus, amado Pai, em nome do seu Filho amado Jesus,
nós estamos aqui mais uma vez, mais um domingo, mais uma quarta-feira, Senhor. Estamos aqui para a virada do ano, Senhor. Senhor, nós fizemos plano ano passado, pedimos várias coisas, agradecemos, Senhor. Estamos aqui novamente, Senhor. Estamos aqui para renovar os nossos votos. Mas eu te peço, primeiramente de tudo, Senhor, perdão pelos nossos pecados. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa, nos purifica, nos limpa, deixa a nossa veste branca para o ano que comece. Que podemos permanecer com as vestes brancas, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a andar em santidade. Nos ajuda a andar, Senhor, cada dia mais parecido contigo, Senhor. Nas nossas atitudes, nas nossas palavras, nos nossos afazeres, Senhor. Que a gente possa ser imitadores de Ti, Senhor. Cuida, Senhor, dos nossos irmãos que estão viajando, estão em outro local. Te peço, possa abençoar eles, cuidar deles. Senhor, em nome de Jesus, te peço também para as pessoas que estão agora nos hospitais ali, Senhor, no CTI, no TI, lutando pela vida, querendo passar para o próximo ano, recomeçar a sua vida, Senhor, que estão lá no aparelho ligado, Senhor, no oxigênio, nos médicos que estão de plantão ali, Senhor. Cuida deles, Senhor. Em nome de Jesus, te peço também que você visita os presídios também, Senhor. Onde tem aqueles presos lá, onde a mãe está lá de fora chorando. Queria que o filho estivesse do lado dela, nesse momento de passagem de ano, mas está lá, preso, por causa, Senhor, em nome de 5 segundos, 10 segundos de fúria, onde fica cego de raiva e comete algum ato, Senhor. Tem misericórdia que as pessoas, que os missionários, as pessoas vão no presídio, na cadeia, e preguem a sua palavra lá, Senhor. Abençoa, Senhor, também os nossos vizinhos aqui da direita, da esquerda, em nome de Jesus. Cuida deles, Senhor. Ele escuta a nossa pregação, ele escuta o louvor, mas mesmo assim fica receoso, com vergonha de vir aqui, Senhor. Não só aqui nessa igreja, mas as demais igrejas estão aí, Senhor. A sua volta é iminente, Senhor. Você está voltando, os sinais cada dia mais estão perto, Senhor. Em nome de Jesus, eu te peço, tenha misericórdia, Senhor. Que a sua palavra em Mateus fala do princípio da dor, Senhor. Em nome de Jesus, você tenha misericórdia de nós quando começar, Senhor, ter a perseguição, começar a ter essas coisas todas que está na sua palavra, que a sua palavra está sendo cumprida, Senhor. Eu te peço misericórdia na nossa vida, misericórdia das crianças, misericórdia, Senhor, em nome de Jesus. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Nos abençoa. Em nome de Jesus, cuida da gente, Senhor. Em nome de Jesus, eu te peço, Pai, em nome de Jesus, as pessoas que estão desviadas, Senhor. As pessoas que um dia entrou, Senhor, numa igreja e levantou sua mão e aceitou o Senhor como Salvador da vida delas. Hoje está aí, serva do inimigo, Senhor, fazendo coisas a que até o Senhor duvida, Senhor. Fazendo coisas abomináveis, Senhor. Matando crianças, Senhor. Abusando, Senhor, de criança. Fazendo coisas, Senhor, que aos nossos olhos, Senhor, é desprezível. Mas ele aceitou o Senhor. Em nome de Ele, tem a semente no seu coração. Então, por isso, nessa noite, Senhor, coloca o seu temor no coração das pessoas desviadas, Senhor, que elas possam procurar a igreja novamente, reconciliar, Senhor, contigo, Senhor. É que eu te peço nessa noite, Senhor, nesse ano, nessa última noite desse ano 2025. Agora vem o 2026, Senhor. Você possa, Senhor, em nome de Jesus, ser um ano bom, maravilhoso para todos nós, Senhor. Nunca esquecendo que seja feita a sua vontade, não a nossa. Realiza os nossos sonhos, mas nem sabemos pedir, nem sabemos sonhar. Você sonha para nós, Senhor. Você sabe o que a gente precisa. Só não deixando faltar o pão de cada dia na nossa casa já é o suficiente. É que eu te peço, em nome do seu Filho amado Jesus. Amém, irmão. E até chamar a atenção aqui que no último culto nosso de domingo, não foi, pastor? O senhor abriu aqui para o pessoal contar as bênçãos aqui, mas o povo ficou meio tímido. Né? Os irmãos não contaram as bênçãos. E na hora que a gente estava louvando o Senhor com essa canção aqui, eu fui lembrando de algumas coisas. Porque, como a irmã Silvia, né, mesmo disse aqui, às vezes a gente não tem aquela bênção, assim, algo, a gente não recebeu no ano, às vezes a gente
quer ter um sonho, alguma coisa, e não realizou aquele sonho, então acha que, né, então não ganhei nada. Mas o Senhor, Ele tem um cuidado para conosco. Creio que todo mundo que está aqui já é uma grande bênção do Senhor, né, que está com saúde, está podendo estar aqui confraternizando, né, na casa do Senhor, agradecendo, passando, né, esse restinho de ano, agradecendo ao Senhor pelo ano, então já é uma grande bênção. E foi, né, vindo assim na minha mente algumas bênçãos que às vezes a gente não conta, né, mas a gente precisa contar. E esse ano foi um ano, gente, que materialmente, eu posso dizer assim, eu não tenho assim, grandes coisas para contar, não. Mas o Senhor, Ele tem um cuidado, que é o que eu tenho falado aqui para conosco, né? O Senhor, Ele, como sempre, cuida de mim, né? E eu senti um cuidado muito grande comigo nesse ano, na questão da minha saúde mental. Porque, né, quem está mais próximo, eu tive mais oportunidade de conversar assim, principalmente agora no final do ano, esses últimos 2 meses para cá, eu tive várias crises de ansiedade, muitas mesmo, passando muito mal mesmo, né? E na minha profissão, né, a maioria dos meus colegas, todos são à base de medicação. Todos é medicação psiquiátrica, todo mundo tem que tomar, todo mundo tem que beber, senão não dá conta de continuar, né? E eu estava me vendo quase assim, né? Tantas crises, mas o Senhor, Ele me sustentou, né, continua me sustentando e me guardado, né, que eu passei muito mal mesmo, aos bocados, mas o Senhor, Ele segurou na minha mão, né, e financeiramente, né, que é o que geralmente é que o povo arregala mais os olhos assim, né, o Carlos até não viu isso como uma bênção, não, um testemunho, não, mas eu vejo, né, porque às vezes a pessoa adquire um carro, né, adquire uma casa, faz ali aquela prestação, acha que está ganhando. Não, gente, a gente tem que dar o testemunho da bênção depois que a gente quita, né? Que a gente, às vezes, adquire, é certo, no direito, explica aí, gente. A gente adquire uma dívida, né? E aí, quando a gente consegue quitar a dívida, que eu considero a bênção também completa, né? Então, esse ano a gente conseguiu terminar de pagar o carro, né? Que o carro a gente tinha dado uma entrada e pagar financiado, e graças a Deus quitou o carro. Então, é uma bênção, né? Ele não viu muita bênção, mas eu vi muitas bênçãos, porque Deus, né, proveu em todo o tempo, cuidou, né, fez com que a gente pagasse ele direitinho, não ter dívida, gente. Só quem fala só não tem dívida pode dar graças a Deus, porque, né, quitou. Então, é uma bênção então, financeira essa, né, e particularmente essa questão da minha saúde, que às vezes a pessoa conta só, eu consegui um emprego e tal, eu não sei o que lá, mas a saúde, está lá embaixo, né, e a saúde, acho que nossa, né, e a gente está a permanecer firme com o Senhor, é o primeiro, né? Firme com o Senhor, nossa saúde, ter a nossa família unida, né? Ter a família restaurada, são muitas bênçãos. Então, a gente pode contar aqui, então, né? Amém? Nesse momento, eu agradeço pela oportunidade, que sempre eu falo, né? Tem que falar. E passo a palavra para a pastora Márcia, amém? Então, irmão, tem certas coisas que acontecem na nossa vida, se a gente for colocar, a gente não consegue colocar, porque são muitas coisas que acontecem na nossa vida diária, no ano que vai passando as coisas, né? E nós vamos vendo. Agora, aí, nós esquecemos das bênçãos. E uma coisa que nós não podemos esquecer, irmãos, é das bênçãos que Deus faz na nossa vida. Amém? Eu tenho tanto a agradecer a Deus, né? Cirurgia, eu fui lá no médico, o médico falou, não, você está com problema de estômago, você não está com problema de úlcera, não? Você não tem... Falei, Lídia, o médico ficou doido. Como é que é isso? Tantos anos com isso, aí ele falou que eu não tenho nada lá. Então, amém. Aí eu falei com a médica, foi curada, né? Então, tá bom. Amém. Então, gente, aí eu lembro, às vezes não dou testemunho, mas eu fico com aquele testemunho da língua. Todo mundo viu, minha língua. Precisei de fazer cirurgia. E fiz, para a honra e glória do Senhor, ficou normal. Depois, tudo normal. Então, gente, é Jesus que está no controle das nossas vidas. Amém? Às vezes a gente passa alguma coisa que é mal, igual eu tive ruim.
eu dou toda a honra, toda a glória a Deus, porque Ele sabe cuidar de mim. Ele sabe o meu ir, o meu, vir. Então, Ele que cuida de nós. E eu tenho certeza que Deus está cuidando de cada um de nós aqui. Amém? Deus cuida de nós e a gente tem mais de cantar, glorificar o nome dEle, porque eu sei, a irmã Carmen vivenciou isso, a Jaqueline vivenciou, que eu não era para estar aqui nessa vida desde que eu ganhei a Lídia. Imagina. Então, eu estou aqui para a honra e glória do Senhor Jesus, batalhando, anos a fio, fazendo a vontade do Pai. Irmãos, nunca Deus me deixou desamparado. Então, eu gostaria de ler uma palavra com os irmãos, meditar numa palavra. Eu gostaria que vocês vão ficar essa lição para casa, de quarta-feira até domingo, não sei até que dia. Aí os irmãos lê Romanos 8, todo. Mas nós vamos ler, amém? A palavra do Senhor. Eu gostaria de falar com os irmãos o seguinte: temos lutas, temos adversidade, mas o Senhor cuida de nós em todo o tempo. Quando Jesus, antes dele ir, que ele pagou o alto preço na cruz do Calvário por nossas vidas. Então, ele morreu na cruz por nós, pagou os pecados nossos, foi perdoados, as nossas enfermidades foram curadas. Se eu estou de pé, é porque Deus me curou. Deus vai me curando. Pode vir o mal, mas Deus dá a alegria, a restauração, a força. Amém? E então nós vamos ler, e eu gostaria que os irmãos ficassem com essa palavra no coração, a intercessão do Espírito, e nós vamos ler a palavra de Deus, e que os irmãos possam sempre meditar, quando for ler, falar assim, não. Ele falou assim, não vos deixarei órfão, mas deixarei o Espírito Santo, para o quê, irmãos? Vim para o quê? O que mais? Convencer. Pecado, juízo. Hoje o povo está calado, o que houve? Então, ele veio para alertar-nos, nos ensinar o caminho, abençoar nossas vidas. Amém? Ele veio para nos abençoar. Em tudo nós temos que dar graças ao Pai. Então, que o Espírito Santo, ele está aqui. E a palavra de Deus fala que o Espírito do Senhor, com o nosso Espírito, geme com gemido inexprimível, que ninguém sabe como que é, mas Ele está aqui. Ele vai suplicando por nós. Ele vai falando, Deus, toma, a vida dela, o espírito dela. E Ele vai falando por nós, o Espírito Santo. Porque Jesus pagou o alto preço. Amém? Nós vamos ler do versículo 31, 8:31. Amém? E gostaria que os irmãos ficassem com essa palavra nos seus corações. Amém? Porque o Senhor fala aqui, no 27, ele fala assim, é aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de quem? De Deus. Então, ele intercede. Amém? Então, que você possa colocar isso, que às vezes a pessoa fica só em Jesus, em Deus, em Deus, em Jesus, e o Espírito que está sobre nós, porque o Espírito de Deus está sobre nós. O Espírito de Deus está sobre você, sobre a minha vida. Irmãos, desde que você fala assim, Jesus mora em meu coração, Pai,
eu tenho a ti. Tem gente que fala assim, eu sempre tive Deus. Às vezes não é isso que Deus quer falar. Deus quer uma vida com Ele. É diferenciado uma vida com Deus. É diferenciado uma vida que falou assim, não, os meus pecados, Ele perdoou na cruz do Calvário. E hoje Ele vive. Hoje Ele vive. Amém? E nós vamos, então, ler. Todos acharam? Romanos 8, 31. Todos acharam? Amém? Passo a ler a palavra do Senhor. Que diremos, então, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós entregou, será que não nos dará gloriosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem justifica. Quem condenará? Não é ninguém, né, irmãos? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou fome, ou a nudez, ou perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelha para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? A palavra de Deus, ela está bem aberta aqui para nós, assim. Eu fico assim maravilhada com Deus, porque, gente, Ele nos predestinou à vida, a viver uma vida no Senhor. Quem vive a vida no Senhor, vai vir certas coisas sobre a vida dela, mas tem uma coisa, ela é mais do que vencedora. Ela é vitoriosa, porque o Senhor é com ela. Vem a fome, às vezes, a pastora Lídia falou aqui sobre, às vezes, ter necessidade. Às vezes nós passamos, sim, mas Deus quer ver como é que nós vamos proceder na hora da dificuldade. Muitas vezes nós temos que passar muitas coisas caladas, ou sem murmuração, sem chororô, muita, né? Às vezes, irmãos, se você fala, não, eu conheço o meu Deus, eu sei em quem tenho crido, eu sei que o Senhor, essa peleja não é minha, essa peleja é de Deus. Então, esse ano que nós estamos agora, vamos nascer, 2026. Ficou para trás, como o irmão, ele falou, né? Já, cadê ele? É 25. Acabou? Cadê ele? Ele não está aqui, não. O Fernando. Então, o Fernando falou, eu ia falar essa palavra. Deus, Ele fala para nós não turbar o nosso coração, porque novas coisas Ele fará. 2025 ficou para trás e 2026 está começando. Ponha na sua mente, no seu coração, eu tenho a vitória de Jesus.
eu tenho a vitória, porque o Espírito Santo está me mostrando como agir nessa situação. Pede a Deus sabedoria em todas as situações de sua vida. E Deus vai dar, né, a vitória. Porque o que adianta nós estarmos aqui e não ter esse pensamento de falar, eu creio no Deus que eu sirvo, o Deus de vitória. Então, o Senhor tem coisas, nós temos, estou batalhando aí, eu fiquei pensando, eu vou te contar, eu oro e fico pensando, Senhor, abençoa o telhado. Aí tá. Abençoa. Depois eu falo assim, Senhor, nós falamos, os nossos projetos, Senhor, era pintar a frente, pintar a igreja. Senhor. Aí depois Senhor, espero em Ti, nós vamos pintar a igreja. Porque às vezes não é o tempo, nós podemos falar com o Senhor, nós vamos fazer, mas o tempo é de Deus. Amém? Como a pastora falou, o tempo é de Deus. Então nós sabemos o Deus que cremos. Eu fico tão feliz, irmãos, com os meus netos, vejo os meus netos. Aí, eu olho para essa princesa tão linda, às vezes ela fica assim, né? Olha lá, ela faz assim. Linda. Eu falei, glória a Deus, Senhor. Meus netos tudo bonitos, todos lindos. Eu tenho que dar meus genros lindos, maravilhosos. Ah, que coisa linda, que coisa... É de Deus, é de Deus. Minha igreja é tão linda. Meus irmãos, minhas irmãs tão lindas. Pastor, cadê o pastor, gente? Hã? Pastor e o Fernando não está, não. Meus irmãos tão lindos. Meu pastor tão lindo. Uma igreja linda. Eu estou falando menos é porque o senhor não ouviu o que eu falei. Os membros tudo lindo. Hã? A igreja linda que nós temos, né? Para a honra e glória do Senhor. Então, nós temos muito a agradecer por essa família que nós temos aqui. Irmã Carmen, tão linda. Hoje, Rosilane perguntou por ela. Falei assim, você não acredita. Ela está fazendo cruzeiro. Eu falei, o quê? Eu falei, cruzeiro, né? Fez cruzeiro. Como assim? Navio. Foi. Contou para mim as coisas. Assim, eu fiquei assim, olhando. Eu falei assim, Deus é fiel. Deus é fiel. Amém? A hora que eu contava, eu falava, Deus é fiel. Deus é fiel, porque Deus é fiel, irmãos. Nós sofremos muito nesse Dom Cabral aqui, ué. Que isso? O Dom Cabral que foi difícil. Mas nós tivemos a vitória. Nós somos mais que vencedores. As nossas famílias todas foram abençoadas. Né? Glória a Deus, né? Ai, meu pai era assim, irmãos. Saía meu pai e minha mãe para trabalhar. Ficava quem? Eu e a meninada dentro de casa. Eu fazia comida, cuidando de menino, cuidando. E aquela vida difícil, sem água. Não era, Naná? Sem água, o negócio era difícil aqui. Então, mas Deus não deu tudo, nós temos água na torneira. Hoje, como Deus nos dá, às vezes a gente esquece de tanta bênção que Deus nos dá. Às vezes a gente vai para o hospital com um menino ruim. Jaqueline foi comigo já várias vezes, com um menino pequeno, ruim, ali. E Deus foi comigo, com as crianças e tudo. Deus nos deu a vitória. Né? E eu olho assim e falo, Jesus, muito obrigada. Deus é maravilhoso. Né? Aí eu falo, irmãos, aqui, essa palavra fala, né? Se você passar, nós temos tribulação? Temos, mas
Deus vai na frente, vai sendo o nosso socorro bem presente. O Senhor vai, ó, na tribulação, Deus vai, tira nós daquela tribulação, né? E nós temos a palavra, cantamos aqui, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aí a angústia, a irmã sentiu ansiosa e Deus tirou ela de toda angústia, de ansiedade. Jaqueline também, né, Jaqueline? Para essas professoras foram difícil. Todos que são professores, é difícil, né? Então, mas Deus, Ele é conosco em toda situação, qualquer situação, perseguição. Quem não tem perseguição? Meu Deus. É uma perseguição uma atrás da outra. E você fala assim, eu sou diferente? Não. Todo mundo é igual, irmão. Mas nós temos um Deus que nos livra de todo mal. Nos livra da nudez, nos veste. Ele vestiu, né, a gente lê lá em Mateus, né, que ele veste a erva do campo. Ele não vai, né, vestir nós, que somos filhos dele. Ele cuida de todos nós. Ele zela de todos nós. Então, irmãos, nós podemos falar toda a vida nossa, por amor de ti, somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas as coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Ele nos ama, Ele cuida. Aí eu falei isso com a irmã, hoje, e ela falou, é isso mesmo, né? Deus nos ama e tudo. Eu falei com ela no telefone. Eu falei com ela, eu tenho certeza que o Senhor, Ele está, né, e vai nos dar a vida de glória. Uma vida, além daqui na terra, dar vitória para nós, Ele vai dar vitória lá no céu. Amém? Porque nós temos vitória também na dificuldade e também temos vitória na hora que formos para a glória. Nós vamos ter uma vida maravilhosa. Amém? Que todos nós possamos saber que Deus está no controle de todas as coisas. Que esse ano, eu tenho certeza que vai ser melhor. Jesus está por vir. E Deus, às vezes Deus fala algumas coisas comigo. Se eu falei alguma vez com você assim, você vai ter um carro, vai ter uma casa, vai ter isso, vai ter apartamento, vai ter aquilo. Pode apropriar que Deus dá. Deus dá. Não é eu que dou, é Deus que dá. Deus dá a vitória. Não é mesmo, Jaqueline? Rei, vitória, vitória. Mulher de vitória, homem de vitória, mulher de vitória, homem de vitória. O pastor não está nem olhando, então eu não vou falar que é homem de vitória, não. Homem de vitória, hein? Homem de vitória, homem de vitória, homem de vitória, hein? Mulher de vitória, oh, glória a Deus. Então, somos mulheres e homens de vitória. E Deus está no controle, não é, Marlene? Não é? Ele está no controle, cuidando de nós. E toda a honra, toda a glória nós temos que dar a Deus. Porque, às vezes, irmãos, as pessoas lá fora pensam só em casas luxuosas. Olha, eu tenho essa casa aqui, maravilhosa. Só tem uma coisa. Na sala não se pode pisar. Você pode sentar no sofá se você estiver descalço e com a roupa bem limpinha. Só vai sujar meu sofá. Aí uma pessoa me ligou perguntando o que eu achava disso hoje. Eu
falei, olha, para onde nós vamos, não vamos levar nada. Essa riqueza dessa pessoa que ela acha que ela é rica, então, a riqueza dela não vai servir de nada. Que mora numa casa, que não pode andar na casa, não pode isso, não pode aquilo, não pode... Eu não me chamo para ir, não, que eu prefiro ficar onde que pode sentar, pode ficar, né, pastor? Onde que pode derramar. Eu sou mestre de derramar trem no chão, coisa, o bolo cai, quando eu vejo já está no chão. Então, por favor, não posso ir nessa casa. Né? Então, gente, o que adianta isso? Então, vai morrer, vai ficar tudo aí. Então, assim, que Deus possa nos preparar para o melhor. E quando nós estivermos nesse melhor, Deus vai te dar mais vitória, porque você vai ver o seu amigo, o seu irmão, sofrendo alguma coisa, e você vai falar assim, não, eu vou ajudar ela, eu vou estar com ela, porque ela foi comigo. Né? Então, irmãos, nós temos sempre que pensar nisso. Nós temos que ser um pelos outros, como diz na palavra. Que esse ano nós possamos amar mais, que nós possamos ser uns para com os outros. Amém? Que a igreja possa ajudar uns aos outros. Eu louvo a Deus pela nossa igreja, porque quando eu sentava lá na igreja, para pegar as roupas, então eu rasgava o saco sem abrir, e se era doação, eu pegava, essa vai, essa não vai. Deixa eu ver se essa vai. Não, essa também não vai, não. Só as boas que vai. Por quê? A pessoa, ela não precisa do resto nosso. Nós temos que dar o melhor para essas pessoas. Amém? Que você tiver o melhor que você possa doar. Amém? Doa o seu coração. Às vezes você fala assim, não tem nada, tem o meu amor, tem minha alegria. De falar, oi, como vai? Tudo bem? É bom, né? Receber isso, não é, Natália? Fala, tá ótimo, Deus está com você, menino, já tirou esse letra, já tirou. Aí, realmente, já tirou, não é? Amém? Então, todo mundo está notando que está no sono das 10 horas, mais das 10, né? Então, nós vamos, pastor, você que não está aqui, vem cá para você ver, tem gente dormindo, É 11h30, né? E aí as crianças já estão... Irmãos, nós vamos fazer o nosso segundo momento, e a ideia é que a gente já deixe a nossa ceia preparada para meia-noite, a gente fazer a nossa oração junta, consagrar o nosso alimento. Mas antes, a gente vai fazer uma oração. Na verdade, é uma coisa que me aconteceu aqui, foi no caminho vindo para cá, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, mesmo aqueles que estão sonolentos. Eu recebi essa mensagem às 8h23, vindo para cá. Ela falou assim, ela perguntou, boa noite, esse é o contato da igreja presbiteriana? Aí eu falei que eu era o pastor, tudo mais. Ela me mandou a seguinte mensagem. É que eu estou sem nada para dar ao meu filho de comer agora. Estamos agora sem comer nada. Meu filho de 8 anos não tem nada para que eu dê a ele para comer. E agora, para passar essa noite, eu não consigo dormir sem fome. O que eu tinha, eu já dei para ele um pouco de água com açúcar. Mas ele ainda está com fome. E eu, no momento, me encontro desempregada e sem serviço fixo e passando necessidade. Sou mãe solteira e tenho um filho de 8 anos. E aí, eu comecei a conversar com essa mãe, no caminho, vindo para cá. E eu não sei por que ela pegou o meu número, mas ela mora em Campinas.
Por isso que eu até falei assim, não, onde é que você mora? Porque se ela morasse em Belo Horizonte, eu ia chamar ela para vir fazer a ceia com a gente. Mas ela mora em Campinas. E aí eu coloquei no radar dos nossos pastores de São Paulo para que pudessem atendê-la lá em Campinas. E ela ainda disse, na questão de precariedade e tal. E aí isso me comoveu muito, porque eu fico pensando, a gente está com uma ceia preparada ali, né? A ceia posta para que a gente possa... É uma ceia de comemoração, mas eu sei que a casa de vocês não falta nada, né? Daquilo que é o básico, daquilo que é necessidade. Deus não tem permitido faltar. Mas, infelizmente, existem pessoas que necessitam da atuação da igreja e que não podem ter a mesma alegria que a gente está tendo nessa noite. Então, eu gostaria o nome dela é Luciana, que a gente iniciasse o nosso gesto concreto de ajuda da Luciana, orando por ela. Porque a gente está aqui, eu estou em Belo Horizonte, como é que eu vou ajudar uma pessoa lá em Campinas? Movendo uma rede de apoio dos pastores lá de São Paulo. Mas o que a gente pode fazer é orar por ela aqui. Pedir a Deus para que aplaque a fome. Eu sou de uma família pobre, mas que nunca faltou nada, mas os meus pais passaram muita necessidade. O meu pai e minha mãe passaram muita necessidade. E eles brincavam muito que não tinha... Meu pai falava assim, não tinha coisa pior do que passar Natal, fim de ano sem carne. Sem carne, né? E aí hoje eu sempre digo que não é só aquela carne do alimento, mas é do ser humano, um ajudando o outro. Então vamos orar pela vida da Luciana. Vamos fazer essa primeira oração e segunda a gente vai orar, num segundo momento a gente vai orar pelos nossos projetos de 2026. Estou retroagindo. 2026. 26. Tá, Bruno? Já corrigi. Tá bom? Vamos orar pela Luciana. E em seguida eu vou pedir que vocês mentalizem, cada um, num outro momento, os nossos projetos para 2026. Deus de amor, nesse momento, Senhor, elevamos os nossos pensamentos, elevamos o nosso querer, elevamos a nossa vontade para Ti, Senhor. Sabedores que o Senhor não desampara aqueles que Te buscam e anseiam, Senhor. Nesse momento eu coloco a vida dessa mãe, Senhor. Ela não está clamando só por ela, Senhor, está clamando pelo seu filho, pela sua parentela que necessita do básico, Senhor, que é um alimento numa noite em que muitos estão comemorando, estão com abundância, estão com sobras, os pratos estão cheios, as mesas estão fartas, Senhor. Existe gente passando fome, Senhor. Existe gente passando necessidade. E, Senhor, nesse momento, apesar da distância, o que nós podemos fazer é orar pela vida da Luciana e dos seus filhos e orar por todos aqueles que estão numa situação igual, Senhor. Muitos que estão na mendicância na nossa cidade, alguns que estão com essa chuva que agora começa, Senhor, estão a relento, não tem um teto para se proteger. Nesse momento eu peço que o Senhor faça que essa igreja seja instrumento para que isso mude, Senhor. Para que essas pessoas sejam alcançadas. Para que a Tua verdade viva e santa penetre no coração daqueles que podem fazer alguma coisa. E no nosso coração, porque a gente também pode fazer, a gente pode ajudar. A gente pode estar ao lado daquele que sofre. Muitos, Senhor, têm carência, não do alimento físico, mas têm carência do alimento espiritual, como a pastora mesmo diz, Senhor. Às vezes é necessário um desafio espiritual, que o Espírito Santo incomode os nossos corações, que o Espírito Santo toque o nosso ser, que a nossa igreja, mesmo com as necessidades, com o engajamento, com essa obra que está sendo feita, ela ainda entenda que a sua prioridade é levar o Evangelho àqueles que tanto necessitam e que isso não deve parar. Esteja ao lado da Luciana nesse momento, Senhor, do seu filho. Seja ao lado daqueles que não puderam estar aqui nessa noite, Senhor. Esteja ao lado daqueles que sofrem, que estão nos hospitais,
que estão nos leitos, estão nas cadeias, estão em lugares em que eles não têm uma solução para as suas vidas. Que a Tua luz alcance esses espaços, Senhor. Que a Tua luz esteja com essas pessoas. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Eu queria, como pastor da comunidade, agradecer a presença de cada um e cada um que esteve conosco aqui. É nessa certeza que no próximo ano, o ano de 2026, a gente possa continuar também junto, nesse reencontrar a cada domingo, a cada quinta-feira, a cada visitar, a cada momento em que a gente estiver junto. Que as nossas crianças cresçam com a sabedoria, que os pais possam ter paciência e providência para eles, para que nossas famílias possam ser fecundas, que os nossos clássicos continuem a estar aqui conosco, para que a gente possa abraçá-los com o mesmo carinho e o amor de sempre. Amém? Recebam a bênção do Senhor. Carruá do Espírito Santo, que é verdadeira e transformadora das nossas vidas, esteja conosco no ano de 2026. Esteja com o trilhar de cada um e cada uma, nos seus projetos que ficaram pendentes de 2025, que eles se concretizem em 2026. E nos desafios e nos votos, nas promessas, nas vontades, nos quereres que nós colocamos ao pé do Senhor, ao pé da cruz, para 2026 ser um ano de transformação. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém.